Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Melo. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de IPI. Vamos hoje para a nossa aula 3. Já vimos sobre legislação, uma introdução sobre IPI, contribuintes de IPI, equiparados a IPI. Falamos um pouco sobre o bloco K também. E nessa aula 2, quando falamos sobre equiparados para IPI, vimos que como contribuinte de IPI, o equiparado ele é contribuinte, e temos um caso lá quando ele importa determinados produtos, ele se torna contribuinte do IPI, né? Quando ele compra, na verdade, é quando ele adquire de um importador, diretamente de um importador, um produto na linha de beleza, produtos de beleza, perfume. Então, esses materiais que estão classificados na TIP, naquela especificação da 7212 que nós vimos na aula 2, faz com que o adquirente ele se torne um contribuinte de IPI. Bom, mas vimos que iríamos falar um pouco mais sobre isso no cadastro e figura tributária. O cadastro ele é principal, é uma coisa primordial para que se possa identificar se você será contribuinte do IPI com uma situação dessa, por exemplo, simplesmente por ter adquirido de um importador determinado produto, conforme diz a norma, o regulamento do IPI. Então, vamos começar agora falando sobre cadastro. Cadastro é uma das coisas mais importantes para ser feita, não só para essa situação de IPI ou outros tributos, mas de uma forma geral nos sistemas. Geralmente, quando o cadastro não é feito de uma forma adequada, tudo em seguida vai ter problema. Então, se você é industrial, você tem que fazer o cadastro indicando que você é industrial, porque isso vai ter uma repercussão em outra informação, inclusive na hora de gerar FD, ICMS e IPI, porque você vai ter que indicar se você é industrial ou se não é. Então, nessa situação aqui de apuração de IPI, também é muito importante o cadastro correto do quê? Dos insumos, você sendo indústria, cadastro dos seus produtos, com a NCM, com a tributação relacionada para esse seu produto, o que você fabricou, aquele produto que você está importando também tem que estar cadastrado corretamente, a indicação que você é contribuinte do IPI, o crédito que você deve tomar, o cadastro também da ficha técnica, você como indústria, você faz aquela receita do bolo, né? Você faz a ficha técnica. Quais são os insumos que são consumidos no processo industrial para fazer a produção? Aí você faz isso no cadastro da ficha técnica, né? A ordem de produção, inclusive, né? Importante para a ordem de produção. Cadastro da figura tributária. Aí é onde vai entrar vários aspectos, né? Aquele produto que você está comprando, ele tem direito a crédito de IPI? Primeiro, existe o IPI destacado? Sim, existe. Então, você, só por estar destacado, o IPI faz com que você tenha direito ao crédito? Isso que nós vamos ver um pouco mais adiante, tá? Outra coisa, você comprou de um atacadista, você é indústria e compra de um atacadista. Não vai estar destacado o IPI, mas você vai ter direito ao crédito? A gente vai ver isso também mais adiante. Então, essa parte de cadastro da figura tributária, cadastro do fornecedor, todas essas informações de cadastro são importantíssimas para que possa se verificar a tributação do IPI. E a classificação fiscal também nas aquisições, tá? É claro que é importante que, para que você faça o cadastro correto da parte tributária dentro do seu sistema, é necessário que você conheça as operações, conheça a classificação fiscal, conheça também o processo produtivo, para saber se você está adquirindo realmente era para ser utilizado na produção. Então, nós vamos até ter uma aula um pouco mais adiante, a aula 7, que nós vamos falar sobre o processo produtivo como um todo, tá? É um conhecimento amplo, geral, que é importante para que você se contextualize sobre a situação tributária do IPI. Então, fazer a classificação fiscal no momento que você adquire o produto, o insumo, ele é importantíssima, não só para a tributação, como também para a formação do custo dos produtos, as recuperações tributárias, tá? Especificamente agora nós estamos falando sobre IPI, mas envolve todos os produtos. Se faltar conhecimento de processo, você não tiver conhecimento do processo produtivo da empresa, daquilo que você está adquirindo, aquela nota fiscal está entrando é para quê? É provável que você tenha problemas na apuração do seu tributo.
porque isso vai influenciar na apuração. Então, vamos analisar uma situação hipotética, tá? Digamos que você compra de uma indústria insumos para utilizar no seu processo produtivo. Essa indústria vende esses insumos com IPI, são produtos normais, vai ser tributado por IPI. Então, na nota fiscal da indústria, para você, vai vir o destaque do IPI. Aí, nesses insumos, você compra o insumo A e fabrica o produto X, tá? Tem destaque de IPI na sua aquisição. Nessa mesma indústria, você comprou o insumo B, tem destaque de IPI na nota fiscal do fornecedor para você, e você vai fabricar o produto Y. Sabendo que nessa sua produção, o produto X que você fabricou tem tributação normal de IPI. Já o produto Y que você está fabricando, ele é classificado como não tributado com respeito ao IPI na sua venda. Então, note que se o cadastro no seu sistema não estiver correto, o que é que vai acontecer? Talvez você tome crédito nas duas situações. Tome crédito do insumo X, do insumo A, e tome crédito do insumo B. Sendo que, na hora que você vai produzir um desses produtos, que é o produto Y, né, que você utilizou o insumo B, ele é não tributado. Então, se o cadastro tributário na sua empresa não estiver correto, pode ser que você venha tomar um crédito indevido de IPI. É claro que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, quando é que toma crédito, quando é que não toma. Vamos falar mais sobre isso na parte tributária, que tanto é na parte de cadastro da figura, como vamos ver mais adiante em fato gerador, em utilização de crédito, quando é que você pode utilizar, quando é que você deve estornar, quando é que você não vai utilizar o crédito, nós vamos ver mais adiante nas próximas aulas, tá? Mas aqui apenas uma demonstração da importância do cadastro. Se o cadastro estiver correto, seguindo todas as regras tributárias, então você vai ter a apuração correta do IPI. E daí é onde entra a história da figura tributária, que é essa parte de cadastro de toda a área tributária. Esse termo figura tributária é muito utilizado em softwares de gestão, onde faz essas configurações por produto, por tributação, por situação específica, ok? Então, vamos supor, como é que você faz o cadastro? Você pega o NCM do produto, né? Está lá na TIP, e vai informar toda a situação tributária daquele produto. Qual a situação tributária dele, se esse produto foi importado, como é que fica a tributação do IPI, isso vai estar no cadastro da figura, se ele tem uma entrada nacional, se o produto tem uma saída para o exterior, enfim, toda aquela circunstância relacionada com o insumo e com o produto final que você tem, ou a mercadoria que você está revendendo no caso de importação, tá? Ou naqueles casos específicos que você é equiparado a IPI, então vai ter o cadastro da figura tributária para as operações. Aí, nesse cadastro, pode ser identificado de acordo com o que você classificar dentro do seu sistema. Claro que isso tem que ser feito de acordo com a norma. Como é que é a tributação do ICMS, como é que é a tributação do IPI, como é que é a tributação do PIS e COFINS, se tem substituição tributária, se não tem, o SEST que esteja relacionado, enfim, é todo o cadastro tributário relacionado tanto com o insumo, o produto, a mercadoria, aquele cadastro do produto, como também as situações em que ele vai se passar, ok? Então, muitos sistemas nesse cadastro podem ter a condição desses tributos, que também a sua influência para o custo da empresa. Então, se você, pelo regulamento de imposto de renda, é claro que nós vamos ver um pouco mais adiante, mas pelo regulamento de imposto de renda, os créditos fiscais são reduzidos na apuração do custo, tá? Então, a forma como você faz o cadastro vai ter influência no custo do produto vendido. Então, é importante, nesse momento, para a parte de figura tributária, você ter um conhecimento amplo de escrituração fiscal, um conhecimento amplo de tributação nas situações específicas que couberem, tá? Então, é muito importante isso. Esse é um dos cadastros mais importantes que a empresa pode efetuar para que possa fazer a apuração correta do IPI. E nessa parte aqui, nós vamos falar aqui sobre CFOPs, né? Por exemplo, se a empresa for comércio,
ela tem CFOPs específicos. Aqui a gente está dando alguns exemplos. Se você comprou para comercialização, por exemplo, o seu CFOP específico vai ser 1102, se foi dentro do estado. Se você vai fazer uma transferência de uma mercadoria, né, está recebendo a transferência, 1152 para comercialização, devolução de produto normal, de produto com substituição tributária, tá? Então, aqui nós temos códigos específicos na operação de comércio, tanto nas entradas, tá? Começando com esse 1, tem o código 2 também, como nas saídas, né? Venda de mercadoria adquirida e recebida de terceiros, 502, tá? E na indústria também nós temos códigos específicos. Eu já me deparei com situações em que a escrituração fiscal, para vocês terem ideia, o sistema aceitou escriturar com o CFOP 1102, compra para comercialização, um insumo que seria utilizado na fabricação de um produto. Era para uma indústria. Deveria ter utilizado o que? CFOP 1101, compra para industrialização ou produção rural. Então, esse 1101 é para o processo industrial, tá? Então, nós temos CFOPs específicos para indústria, tanto na entrada como também na saída, ok? É importante que a empresa ela faça a classificação fiscal correta da operação, na entrada e na saída. E aí, voltando para aquela situação aí, como é que eu vou saber se eu estou comprando um perfume de alguém que importou diretamente? Aí nós vamos aqui na tabela de CST do ICMS. Note que nessa parte A da tabela, né, a tabela, na verdade, ela é composta por 3 códigos, né, de uma forma geral, mas na parte A da tabela, nós temos aqui a indicação de onde é a origem do produto, né? Nós temos 0, é um produto nacional. Nós temos 1, estrangeira, mas note que diz importação direta. Importação direta, ou seja, a empresa fez uma importação direta e está vendendo aquele produto, ok? Exceto indicada no código 6, ou seja, essa parte inicial vai indicar a origem da mercadoria. Então, se você compra um perfume, por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. Você é atacadista, compra perfume, compra produtos de beleza que estejam classificados naqueles NCM que nós vimos, que equipara o atacadista a industrial e contribuinte de IPI. E ele vier com o produto com a classificação iniciando com 1, por exemplo, importação direta, então você vai ser contribuinte de IPI para relação àquela compra. E daí por diante, todo o seu cadastro tem que ser diferente, gente. Porque imagine você que você compra, o atacadista, você vai comprar um produto de um comércio, um produto de origem nacional, tá? E vai classificar com o código 1 aquele perfume. Estou dando um exemplo para vocês. E aí, o perfume, um produto de beleza, aí você vai classificar um produto de origem estrangeira, com a classificação 1, um produto que seja semelhante, você usa o mesmo código. Pode? Não pode, vai dar um problema na apuração dos seus tributos. Por quê? Porque em relação a essa aquisição, você é contribuinte de IPI. Mas nas outras aquisições, você não é contribuinte de IPI. Tá? É em relação a essa operação. Ok? Então, é muito importante conhecer o que significa essa tabela de CST e fazer o cadastro correto dentro do seu sistema para que você possa apurar corretamente o seu IPI, é claro que os demais tributos também. A tabela B contém a tributação pelo ICMS, por exemplo, 00, tributada integralmente, 60, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, ok? Então, isso aqui vai depender do seu cadastro, vai depender da origem do produto, vai depender da tributação do produto e vai depender como você vai fazer o cadastro dentro do seu sistema para a apuração correta. Consolidando a tabela, nós temos tributado integralmente de acordo com a origem, né? 000. Então, 0 a gente sabe que é a origem nacional. Começando com 1, a gente saberia que seria a origem, o quê? Estrangeira com importação direta, tá? Enfim, essa primeira parte aqui desse código da tabela, ela vai indicar a origem do produto. Onde tem 0, aqui todos são nacionais. Aí onde tiver 1,
vai ser naquela condição de importar diretamente, 2, 3, 4, 5, ou seja, tem que observar aquela outra tabela. E aqui nós vamos ver as situações tributárias, para ICMS, isenta, não tributada. Lembrando que isso aqui, gente, nós estamos falando aqui nesse momento de ICMS, porque nós temos também classificações específicas para IPI, tá? E falando ainda de ICMS, a pergunta é, quando é que a base de cálculo do ICMS deve incluir o IPI? Bom, a resposta é, depende quem é que está comprando e para quê. Tá? Quando você faz a venda de um produto, tá? E esse produto, ele vai ser para um não contribuinte, tá? Um consumidor final que não é contribuinte do ICMS, então vai integrar a base de cálculo do IPI, do ICMS. O IPI entra na base de cálculo. Ou, digamos que quem está comprando de você seja contribuinte do ICMS, mas ele está comprando para o ativo fixo dele ou é para uso e consumo. Então, mesmo sendo contribuinte do ICMS, o IPI vai fazer parte da base de cálculo do ICMS. Nas demais circunstâncias, ou seja, quando o produto for para comercialização ou industrialização, ele não vai integrar a base de cálculo do ICMS. O IPI não integra, tá? Isso é importantíssimo. E falando sobre CST de IPI, nós temos diversas situações, tá? Nós vimos que vai ter uma situação que o produto é normal, nós vimos que vai ter situação que o produto pode ser alíquota zero, vai ter situações no regulamento que a gente vai ver que se aplica a isenção, vamos ter situações em que o produto é não tributado, vai ter situação de imunidade, de suspensão, enfim, diversas situações tributárias para o IPI. Com respeito ao CST do IPI, nós temos CSTs de entrada, tá? Que vai do 0 até o 49, e aqui vai depender do seu cadastro. Note que como o cadastro ele é importante, a figura tributária e o cadastro dentro do seu sistema. Porque nós vamos ter aqui 00, entrada com recuperação de crédito. 01, entrada tributada com alíquota zero. Aquele seu insumo lá foi tributado com alíquota zero. 02, entrada isenta. 03, entrada não tributada, tá? E isso vai influenciar o quê? Também na tua apuração do IPI. E nós temos na saída também o cadastro que deve ser feito corretamente, do 50 ao 99. Saída tributária tributada a 50, tributada normal, pelo regulamento do IPI. Nós vamos ter, por exemplo, a 53, saída não tributária, também pelo regulamento do IPI. Vamos ter 51, a saída com alíquota zero, tá? Vamos ter saída que vai ter situação de suspensão, de imunidade, enfim. Nós temos códigos específicos de CST para entrada, que deve ser classificado corretamente, e situações específicas para saídas, ok? E agora, então, nós vimos toda essa parte do cadastro e figura tributária. Na próxima aula, nós vamos falar sobre fato gerador, base de cálculo, alíquota, tá? E situações especiais envolvendo a apuração do IPI. Até mais, amigos. Um abraço.